Vamos lá, estamos de volta aqui no programa Balanço Colinas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa de maior credibilidade hoje no município e em toda a região, tá? Vamos trazer então a primeira parte sobre o assunto do abono dos professores. Procuramos o procurador-geral, gostou aí? O doutor Bento Lima, que vai dar todos os detalhes a partir de agora. Primeira parte, na tela. Bom, Bento Lima, vamos esclarecer aí para a população, para os professores também, sobre essa manifestações que os professores vêm fazendo aí no município e o porquê que o prefeito, na sexta-feira, não teve essa reunião com o sindicato. Bom dia, Marcos Júnior, e bom dia, telespectadores do Balanço Colinas. É um prazer receber vocês aqui. Primeiro, é preciso esclarecer que o direito de reivindicação, o direito de greve é constitucional, é inerente ao servidor, né? Então, é até bonito quando a gente olha as instituições legitimadas, sindicatos, associações, manifestando pelas ruas, por documentos, ou seja, exigindo ou reclamando direitos. Isso é legítimo e claro que ninguém pode ser contra isso. Ser contra isso seria ser contra a democracia. E isso não é um papel de qualquer governo democrático. Com relação à reunião de sexta-feira, que foi agendada para as 19 horas, posteriormente, eu estava em São Luís quando recebi um telefonema da presidente do sindicato, do coordenador do núcleo, preocupada inclusive porque, fazendo alguns questionamentos com relação a uma eventual sobra ou abono, como queira chamar, e também me perguntando sobre a questão de pagamento, sobre a regularidade, calendário de pagamento. Eu digo, Paula, interessante seus argumentos, mas é importante que a gente sente com o prefeito, forme uma equipe do sindicato, da diretoria, e a gente senta, na hora que eu chegar em Colinas, eu converso com o prefeito Antônio Carlos, e a gente senta com o sindicato e todos os seus questionamentos, né? É interessante a gente estar encerrando esse ano, porque o ano de 2013 foi um ano de uma relação democrática, de diálogo com o sindicato, sempre que nos procurou, a gente recebeu, assim como também o conselho do Fundeb o foi. E chegando aqui em Colinas, procurei o prefeito, né? E ele imediatamente disse, ligue para a presidente do sindicato e marque a reunião para sexta-feira, às 15 horas, porque eu vou estar viajando para São Luís, mas estarei aqui para esta reunião especificamente. Tenho interesse, sim, em conversar com a classe e esclarecer sobre todas as dúvidas que tenham. Lamentavelmente, na sexta, o carro dele quebrou, ele me ligou, ligue para a presidente, para a representante do conselho do Fundeb, e remarque para as 19 que eu estou chegando aí. Bom, muito antes do dia 10, eu já tinha tido notícias de mensagens de telefone de uma rede de pessoas se articulando, chamando todo mundo para uma manifestação pública. Eu, a princípio, não entendi, mas disse claramente para algumas pessoas, olha, essa reunião é uma reunião de esclarecimento, não é uma reunião política, não é preciso uma manifestação, né? Mas ainda assim, esperei que a classe entendesse, porque o que acontece com o sindicato? O sindicato é uma entidade de classe em que a classe elege uma diretoria e, por conseguinte, o seu representante, o presidente ou o coordenador. No caso de Colinas, um coordenador. Se tem alguma inquietude da categoria, o representante se dirige ao órgão e tem uma relação institucional, por exemplo, no caso, o coordenador do núcleo de Colinas com o prefeito, ou com o secretário, enfim, com quem for necessário. Se porventura houver uma resistência do prefeito ou do executivo, aí sim é que ou o presidente retorna, comunica isso à classe, e aí você vai para as resistências e para as manifestações coletivas. Antes disso, o caminho é o do diálogo democrático. A reunião era para isso, né? Quando eu me deparo aqui à tarde, com apitos, balões, e foi notório e público a articulação de vereadores patrocinando balão, patrocinando apito, inclusive infiltrados no meio dos professores, como se fosse um baluarte moral da pedagogia e da educação neste município, o que nós sabemos não é, né? E aí você tira uma conotação de uma reunião de relação institucional democrática para um movimento tão somente partidário político, o que não é a prática do sindicato. Reafirmo que a relação com o sindicato tem sido boa, sobretudo na pessoa da diretoria. E aí, quando o prefeito chega às 19 horas, ninguém é tolo, ninguém é ingênuo nesse município. Nós não íamos permitir, nem o prefeito é ingênuo, para descer aqui com alguns professores com apito na mão, foguetes, carro de som, de grupo político, locutores de um grupo político, né? Uma TV extremamente não só parcial, mas de má fé,
né? A outra TV local, não é preciso dizer, a qualidade das matérias são todas com um fim tão só de atingir a administração e distorcer fatos, né? Então a intenção era o prefeito descer para a reunião, um grupo de pessoas apitarem, vaiarem o prefeito, achincalharem, enfim, a locução ali e a TV filmando e fazer uma matéria no outro dia. Aqui ninguém é ingênuo, ninguém é bobo, né? O prefeito imediatamente ligou para a presidente que ela reunisse a diretoria e como havia a dúvida, e a dúvida é essa que está espalhada na cidade, se há ou se não há uma sobra, se há ou se não há uma aplicação errônea do Fundeb, o prefeito disse, me enviou para sentar com o presidente e autorizar tanto o sindicato como o conselho do Fundeb a ter acesso à total e restrita prestação de contas, receitas e despesas do Fundeb de janeiro de 2013 a janeiro de 2014. Agora, como nós sabemos que os professores, em sua maioria, não têm os conhecimentos contábeis e jurídicos, o prefeito foi para além disso. Para que não haja dúvida, essa comissão formada por professores pode e será acompanhada por um contador e um assessor jurídico. A presidente do sindicato esteve aqui nesta manhã na prefeitura, trazendo já o ofício número 1, 2014, o nome da comissão, que será composta pela Ana Paula Laurino de Souza, Marciane Gomes de Silva, Maria Aparecida de Souza Silva, Miriam Martins Lima Barroso, Nilson Gonçalves da Silva e Ivan Prudêncio da Silva. E como contribuinte de assessoria jurídica, Dr. Miguel Arcanjo Júnior e assessoria contábil, Marcos Teixeira Gripo. Esta comissão, no dia o prefeito já respondeu ao ofício, o ofício é o número 02/2014, marcando a reunião, porque nesta manhã, como a decisão dele foi na sexta à noite, e sábado e domingo, obviamente, não houve expediente, ele nesta manhã já reuniu toda a equipe contábil, financeira e jurídica e determinou a contabilidade que emita minuciosos relatórios acerca das despesas e receitas para apresentar à comissão. E acaso haja alguma dúvida, depois dos relatórios e extratos de entradas e saídas, terão acesso a toda a documentação para tirar dúvida sobre todo e qualquer pagamento e entrada e saída no Fundeb. São as palavras do procurador-geral do município, doutor Bento Lima. Bota aí exclusivo, meu filho. Dá trabalho fazer matéria assim. Muito bem, ó, tem até exclusivo. Aqui. Vamos para a segunda parte? A segunda parte, o doutor Bento Lima, ele também falou que a prefeitura sempre esteve de portas abertas para que o sindicato pudesse colocar à sua disposição ao departamento jurídico do sindicato e também o departamento de contabilidade, né, para ver toda a documentação e que as portas estão abertas. Mas nada melhor do que o próprio procurador falando sobre o caso. Na tela. Primeiro, Marcos, é preciso esclarecer uma coisa. Se ainda havia, e se havia no íntimo da coordenadora do sindicato, pedir ao prefeito que disponibilizasse um assessor jurídico e contábil, o prefeito se antecedeu a isto. Aqui, quando o prefeito me enviou no dia 10 para autorizar o acesso irrestrito do sindicato às contas, ele já o fez, fazendo isso, autorizando-os a virem acompanhados de assessor jurídico e contábil. Ou seja, inclusive, depois que eu anunciei isso, a presidente disse assim, essa era a nossa intenção. Ou seja, mas você percebe que o prefeito já antecedeu, mesmo antes de ser solicitado, ele já o fez espontaneamente. Por quê? Para demonstrar a total transparência, para demonstrar o total compromisso com a res pública, com a coisa pública, notadamente o dinheiro do Fundeb, né? Notadamente o dinheiro. Certo, essa aí foi a resposta sobre a questão, porque teve uma parte em que a pessoa lá do sindicato falou que era uma exigência no caso deles aí do sindicato, que a prefeitura deixasse eles colocar uma parte jurídica e uma parte contábil para verificar o andamento da história aí do abono. E como o procurador falou que isso, na verdade, já foi uma iniciativa do prefeito doutor Antônio Carlos em abrir o espaço ao pessoal jurídico e também contábil do sindicato. Tem a segunda parte, que é justamente a resposta sobre a denúncia que o vereador Oswaldinho fez no dia da manifestação. Bota aí o vereador Oswaldinho falando. Estou aqui, quero mostrar para a população colinense
que a mesma documentação, inclusive antes de ontem, tive na televisão, mostrando estes valores, subsídio do prefeito, mês de setembro, junho e outubro. Está aqui os valores, posso entregar as cópias para a população colinense. Então, enquanto o nome do prefeito está na lista do Fundeb, que a assessoria jurídica, a contabilidade do senhor prefeito tome suas providências e explique para a comunidade por que o nome do prefeito foi aparecer na lista do Fundeb. Porque na tribuna, quando eu usei, na última sessão na Câmara Municipal, o defensor do prefeito, o representante do prefeito, líder do governo, vereador Dió, argumentou que foi um erro de digitação. Mas um erro de digitação em um mês, 2 meses, 3 meses, setembro, outubro e junho. Quem me garante que de janeiro para cá não está acontecendo da mesma forma? Então fica a interrogação e cabe à prefeitura explicar para o povo de Colinas a situação que está acontecendo no nosso município. O procurador-geral do município, Dr. Bento Lima, também deu a sua resposta sobre o caso. Na tela. Bento, falando em Fundeb, o vereador Oswaldinho anda com um documento dizendo que o prefeito, ele vem ganhando dinheiro, vem pagando seu salário através do dinheiro do Fundeb. Você tem alguma resposta para isso? Fique à vontade. Bom, eu ainda não vi, não assisti nenhuma matéria dessa, me parece também que passou algumas vezes na TV local, Nova Era. Também não vi o vereador Oswaldinho com esse documento, mas me dizem que ele anda com o documento. Eu não gosto muito de perder tempo com tolices na minha vida, né? Com besteiras, né? O vereador Oswaldinho, como está bem dizendo, é um vereador, portanto, um fiscal do executivo. Se o prefeito foi pago com dinheiro do Fundeb, se o prefeito Oswaldinho ainda não tem uma orientação, eu faço. Vá imediatamente ao Ministério Público, represente o prefeito e exija a imediata cassação dele. Porque um prefeito que é pago com dinheiro do Fundeb é caso de cassação. Agora, o que aconteceu, o que me parece que aconteceu, isso vai ser esclarecido, porque isso foi tratado hoje com o sindicato, com a organização do sindicato quando esteve aqui, é que houve um erro de digitação. Isso foi explicado na Câmara. A contabilidade, o código era 0107, o código era 07 e o Vinícius, nosso contador, digitou 01. E por conta disso foi repetido, me parece que nos meses de agosto e setembro, né? De fato. Mas nós sabemos como foi pago o prefeito, de onde é o recurso, quanto foi pago ao prefeito. Se, porém, o Oswaldinho tem algum documento que prova que o prefeito foi pago com dinheiro do Fundeb, no valor de R$91 mil, eu recomendo que ele faça imediatamente o pedido de cassação do prefeito junto aos órgãos competentes, porque isso não é só um caso de cassação, inclusive é crime, né? Agora, equívocos acontecem, isso é que ser compreendido. Agora, fazer disso, ou se faz isso porque se é um ingênuo e tolo, ou se faz isso porque se faz de má fé, porque qualquer pessoa de bom senso, notadamente sendo uma pessoa representante do legislativo, e se não tem a orientação, vá a um contador, vá a um advogado, vá a qualquer pessoa que tenha mais noção no meio do mundo e pergunte se pode pagar um prefeito com dinheiro do Fundeb. Nem o prefeito e nem qualquer outro funcionário que não esteja dentro dos 60% sendo professor ou que esteja dentro do administrativo, dentro dos 40% que é gasto para pagar administrativo e investimento. Os outros 60% é com professor que esteja efetivamente dentro do quadro efetivo de professores. Gasto especificamente com quem está dentro do quadro de professores. Além disso, não se pode pagar ninguém sob pena de ser responsabilizado administrativa e criminalmente. Pois é, também a explicação do Dr. Bento Lima ao vereador Oswaldinho. Bom, como eu havia falado ontem, eu só ia me pronunciar depois que eu escutasse os dois lados, o lado do sindicato e o lado da administração. Eu quero deixar bem claro que, se realmente tiver essa sobra para os professores, para o abono, que a justiça seja feita e que o prefeito pague esse dinheiro. Mas como eu, conversando com o procurador, ele afirmou: Marcos, vai fazer o levantamento, o jurídico do sindicato, o contábil do sindicato, juntamente com os nossos, irão fazer o levantamento desse dinheiro do abono. Se sobrou R$100, vai ser distribuído com os professores. Se sobrou 1 milhão, 2 milhões, também vai ser distribuído como manda a lei.
Então, é a palavra da administração. Se depois do levantamento, fizerem o levantamento, o que sobrou e ser dividido e continuar as manifestações, eu sinceramente eu vou procurar também entender e fazer uma matéria sobre o caso. Porque aqui, como o doutor Bento Lima falou, que na verdade fizeram uma pequena manifestação para tentar intimidar a administração ou até mesmo denigrir a imagem do prefeito. Então o que era para ter sido feito desde o começo, era que o sindicato pudesse escolher os nomes, como aqui foi feito. Fizeram uma diretoria de núcleo do Simprocema Colinas no uso das suas atribuições legais em obediência à decisão realizada no dia 10. Então chegaram a um consenso, a prefeitura e o sindicato, para escolher alguns representantes, que eu quero citar aqui. Atenção, professores! Essas pessoas estão lhe representando diante da administração. Ana Paula Laurindo de Souza, Marciane Gomes da Silva, Maria Aparecida de Souza Silva, Miriam Martins Lima Barroso, Nilson Gonçalves da Silva, Ivan Prudêncio da Silva, contribuindo com a assessoria jurídica, Dr. Miguel Arcanjo Júnior, e com a assessoria contábil, o Marcos Teixeira de Gripo. Tá certo? Então, tá aqui, ó, atenciosamente, Ana Paula Laurindo de Souza, que é a coordenadora do núcleo. Então, estas são as pessoas que estão lhe representando diante da administração. Depois que fizeram o levantamento para o pagamento do abono, se chegarem a uma conclusão e chegar a Marcos, não era o dinheiro que eu estava esperando, mas estas pessoas chegaram a uma conclusão juntamente com a administração. Tá? Então, isso aqui era para ter feito desde o começo. Reunir um núcleo do sindicato para conversar com a prefeitura. Espero que esse caso seja resolvido o mais rápido possível e assim que for resolvido, estaremos trazendo aqui todos os detalhes. Sobre essa questão aí do dinheiro do Fundeb, né, que segundo o vereador relatou que o prefeito poderia estaria sendo pago pelo dinheiro do Fundeb, não só no mês que se passou aí, quando ele conseguiu o documento pelo erro de digitação, mas há meses que ele vem recebendo. Eu acho assim, vereador Oswaldinho, que você deve sim, como representante do povo, procurar o Ministério Público e denunciar. Porque se for comprovado que o prefeito está sendo pago pelo dinheiro do Fundeb, ele tem que ser cassado imediatamente. Imediatamente ele tem que ser cassado. Agora, não dá para ficar assim. Ele fez, vamos fazer manifestação sobre isso, sobre aquilo. Não, tem que agir logo. Tem que procurar logo o Ministério Público. Tá entendendo? Então, essa é a minha opinião. Não estou aqui do lado de sindicato, não estou aqui do lado de prefeito, não estou aqui do lado de vereador, estou aqui do lado do povo. Então eu estou trazendo pelo menos o que eu entendi. Se eu tiver errado, me desculpe, me perdoe. Tá certo? E os próximos sindicatos, se tiver algum problema, primeiro tente sentar com a administração. Se a administração falar, não quero conversa, nos procure. Estamos aqui de portas abertas. Ou então, faça a manifestação. Isso primeiramente... Tente conversar com a administração. Primeiro, o primeiro passo. Depois, vocês podem fazer aí a manifestação, o que é de lei, o que é de direito. Tá bom?